Bem, pessoal, nessa aula nós vamos falar aí sobre DHCP, mas antes de partirmos para a prática, nós precisamos ver aqui um breve conceito, um conceito básico aqui, que é importante para construir essa base do seu conhecimento. Eu sempre digo que é importante você saber o que é, para que serve e onde aplicar e, claro, como fazer. Se você sabe como fazer, mas não sabe para que serve, de pouco adianta, Como aplicar, onde aplicar, também pouco adianta você saber como fazer uma determinada configuração. Então eu tenho essa preocupação aí de te passar um pouco da base, tá? Então nós estamos falando aí sobre o DHCP, nessa aula aí, que é o Dynamic Host Configuration Protocol. Ele atua na camada 2 do modelo OSI, tá? E o objetivo aí do DHCP, por exemplo, o server, é distribuir não só IPs para as estações solicitantes, mas é possível distribuir outras informações relevantes, como, por exemplo, é possível distribuir uma rota estática via DHCP, tá? A comunicação entre o cliente e o servidor, ela obedece um padrão, tá? Esse padrão nós sempre dizemos aí que é o DORA. Então tem ali o D-O-R-A. E o que seria esse DORA? Sempre é a estação que primeiro vai fazer um discover na rede. Não é o servidor que fica o tempo todo tentando entregar IP até para quem não está precisando. É o contrário. O cliente, a estação, o computador, o notebook, o celular, quando ele se conecta na rede, ele faz um discover. Ele, em broadcast, ele fala assim, ei, existe algum servidor DHCP para me emprestar IP? Então esse processo é o discover, ok? Por isso que a gente falou ali que é o D, D de discover. E o servidor, por sua vez, ele quando detectou que uma estação fez o discover, ele faz um offer, Então é offer, oferta ali uma configuração. Sendo que o servidor ele responde em unicast, tá? E no caso aqui do discovery, ele ocorre em broadcast. Logo em seguida, a estação faz um request, ok? E esse request, ele continua ocorrendo em broadcast, tá? Para todo mundo. E o servidor responde um ACK, um acknowledge, em unicast. Essa sequência sempre ocorre dessa maneira, tá? Por isso que eu sempre digo que é aqui, ó, DORA. Se você lembrou ali da palavra DORA, você sabe, ainda que eu embaralhar aqui essas sequências e mandar você colocar na ordem, se eu mudasse isso aqui e falar, ó, coloque na ordem. Lembrou ali da palavra DORA, você vai conseguir colocar na ordem, tá? Bom, e aí, Léo, você falou dois termos que eu não conhecia para quem está começando em redes, que é o unicast e o broadcast. Então, deixa eu só apagar aqui. Desculpa aí. Aí, já deu uma apagada aí, tá bom. Então, lembra comigo o seguinte, nós temos aí, por exemplo, um switch, ok? Nesse switch nós temos diversos dispositivos, computadores, notebooks, não importa o que seja, está ligado ali a esse switch, Eles estão, por sua vez, compartilhando o mesmo domínio de broadcast, tá? Então esse redondo aqui é um roteador e aqui são PCs, PC 1, 2, 3, 4. Quando eu falo broadcast, imagine que o PC1 acabou de se conectar na rede, ligar, Ele faz broadcast, então ele envia um pacote, vamos dizer assim, um frame para todos os dispositivos, como o 3 vai receber, o 4 vai receber, o 2 vai receber e o servidor aqui, o MK, que é o roteador, vai receber. Todo mundo recebe, ele fez um broadcast. O DHCP server, estando ele rodando aqui, ó, no roteador, ele vai resolver
responder em unicast. Quando eu digo unicast, quer dizer que ele vai responder diretamente lá, tá? Para essa estação. Os demais não recebem. Então essa comunicação que ocorreu aqui do servidor, quando a gente diz unicast, quer dizer que é de 1 para 1, tá? Ou seja, de um dispositivo para o outro dispositivo, diretamente para ele. Tem um endereço para quem é para ser entregue essa informação. Quando eu falo broadcast, todo mundo recebe, tá? Basicamente é como se fosse numa sala, você está ali falando para todo mundo que está dentro da sala. Você está fazendo um broadcast, beleza? Todo mundo recebe. Agora, quando você vai se comunicar diretamente para uma pessoa, né? Essa comunicação você estabeleceu ali para ser feita com uma única pessoa para que as demais não recebam. Unicast. E quando você vai falar para um grupo de pessoas, por exemplo, dentro dessa sala, você vai estabelecer comunicação com as mulheres. Então, multicast. Tá bom? Beleza. E aí, pessoal, uma vez que eu já tenho ideia agora do que é essa sequência aí de comunicação, agora nós vamos ver aqui o seguinte. Imagina comigo que isso aqui é um roteador MikroTik, beleza? E eu tenho várias interfaces. Várias interfaces, né? Sei lá, 4, 5 ou mais interfaces, dependendo do modelo do equipamento que você está configurando. Se eu tenho, por exemplo, uma interface wireless, né? Imagina que também é uma interface, só que ela é Wi-Fi. Eu preciso configurar um servidor DHCP em uma interface ou, quando é para um grupo de interfaces, eu preciso criar uma bridge. Primeiro vamos falar que vamos imaginar aqui que eu estou configurando o DHCP para uma única interface. Então essa interface aqui, vamos supor que fosse 5, 4, 3, 2, 1. Se eu quero configurar o DHCP apenas para os dispositivos que estão ligados na interface 5, ok, eu posso colocar o DHCP Server direto na Ether 5. Mas, imagina comigo o seguinte, Léo, além da Ether 5, eu preciso que os equipamentos da Wi-Fi peguem a mesma faixa de IP, estejam na mesma rede. Por exemplo, é uma rede aqui 192.168.0.1. O 1 é o gateway, na verdade o 0/24 é a rede, né? Então imagina comigo que você quer colocar essa rede para esses dispositivos, tanto que vem da Wi-Fi, né, que está conectado aqui na Wi-Fi, quanto os que estão aqui no cabo de rede, na Ether 5. Para isso, então, a gente cria uma interface virtual dentro do MikroTik, que a gente chama de bridge. Beleza? E nessa bridge, nós vamos associar, é meio como se fosse soldar ali, imagina assim, a interface WLAN e também colocar a Ether 5. Só que agora, tanto a Ether 5 quanto a WLAN 1, elas são escravas, vamos dizer assim, elas são slaves da bridge. E toda a gerência agora tem que ser na bridge. Como assim toda a gerência? Quando você vai colocar um IP, tem que ser na bridge. Quando você vai rodar um DHCP, também tem que ser na bridge. Porque uma vez que eu colocar isso na bridge, ela é a ponte, vamos dizer assim, ela é o meio de atingir tanto a Ether 5 quanto a WLAN 1. E se eu quiser, eu posso colocar mais uma interface depois? Posso. Poderia pegar aqui a Ether 4 e colocar aqui também, ó, na bridge. Significa que o dispositivo que eu ligasse aqui, vamos supor que aqui é um DVR e aqui é um switch. Todos os equipamentos que estiverem no switch vão pegar a mesma faixa de IP que tem o DVR e a mesma faixa de IP que está na wireless. Diferente de outros produtos, de outros fabricantes, né? Por exemplo, quando você compra lá um D-Link ou TP-Link, né? Ele normalmente já é um equipamento
que ele vem com as interfaces dele já em bridge, vamos dizer assim. E uma única porta eles chamam de WAN. É a única que não participa, vamos dizer assim, dessa bridge. Tá? Só que nesses outros equipamentos de outros fabricantes aí, você não consegue manipular isso, trocar isso. No MikroTik você pode, né, manipular essa informação de forma que eu poderia ter agora a Ether 3 aqui com a faixa, por exemplo, 10.10.00/24, barra 20, barra 22, não importa. A Ether 2 eu posso ter uma outra faixa de IP, tipo 172.16.00/24, tá? E se eu quisesse tirar essa Ether 4 da bridge, eu tiraria ela da bridge aqui, né? Cortaria aqui, ó. Beleza? E aí eu poderia colocar outra faixa de IP para o DVR. Por exemplo, 92.168.10.0/24. Então, é bem versátil isso no MikroTik. Então, vamos lá para o inbox, né? Para a gente ver na prática nesse roteador que eu peguei do zero e estou configurando ele aqui passo a passo na aula, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu inbox. Vou conectar aqui via MAC address. Lembrando que quando você tem mais de uma interface no seu notebook, tende ao seu inbox ficar caindo, como aconteceu comigo agora. Por quê? Porque no meu notebook eu tenho interface wireless, tenho interface de VMware, né, e outras interfaces. Então toda vez que eu tento me conectar, pode acontecer de ficar caindo. Para não acontecer isso no seu dia a dia, você desativa as outras interfaces, né, e aí você consegue trabalhar. Bom, no meu computador está um pouquinho lento para abrir as configurações de rede. Deixa eu fazer aqui. Ok, então aqui no Windows eu vou desativar aqui as outras interfaces, ó, de VMware, VirtualBox, a do Wi-Fi, Bluetooth. E vai ficar só a Ethernet. Feito isso, quando eu vou agora no inbox e mando conectar por MAC address, ele vai ficar estável, né? Pronto, abriu aí pra gente e não vai ficar perdendo aí conexão, tá? Então, veja bem, dentro de bridge, né? Aqui, ó, já tá, eu tenho uma bridge chamada bridge LAN, e tenho a Ether 2 e a Ether 3 nessa bridge. Eu vou remover essas configurações e eu vou te mostrar do zero. Quando você remove, pode cair a conexão porque você está na interface, né? Você está ligado naquela interface. Então ela realmente cai com você, tá? Então eu vou conectar de novo aqui via MAC address, ok? Só atualizar aqui, que aí ele, pronto, pega o MAC address ali. Agora, observe que eu não tenho mais a bridge, né? E não tenho mais também o IP address. Vai estar aqui em vermelho porque eu removi a bridge. E aí ele fica assim, on no. Então eu vou remover também. DHCP server. Também ficou com a interface on no, vou remover. E por que eu estou desfazendo? Eu quero te mostrar como se eu estivesse aqui pegando um equipamento que eu preciso desfazer as configurações que já tinha de fábrica ou que outra pessoa fez ali daquela parte de DHCP e fazer do zero. Então basicamente eu venho agora aqui dentro de bridge, crio a bridge, essa bridge eu vou chamar ela, por exemplo, de bridge LAN, que é o que eu fiz lá no desenho mostrando para vocês. E aí eu vou colocar a interface wireless WLAN1 desse equipamento na bridge e vou colocar a Ether 3, que é onde está ligado o meu computador. É importantíssimo também você renomear, né, as interfaces. Quando você coloca a interface no qual você está conectado dentro da bridge via MAC address, tende realmente a haver essa desconexão. É natural isso aí, tá? Porque você está manipulando, observe que trocou até o MAC address. Então você está manipulando ali, né, esse meio de comunicação, aí, enfim,
pode realmente cair, não tem problema nenhum aqui nesse caso, tá? Bom, coloquei lá a Ether 3 e a WLAN 1. Agora vou colocar a IP, né, como eu já mostrei anteriormente, 192.168.41/24. É uma faixa de IP que eu escolhi de IP privado, tá? E aí eu escolho agora a interface Bridge LAN, que é onde, como eu falei com vocês, quando eu trabalho com a Bridge, né, a gerência ela é toda na Bridge quando eu quero atingir as interfaces que estão dentro dessa Bridge. Então vou dar OK. E o DHCP Server. DHCP. Dentro do DHCP Server, eu uso o DHCP Setup, que é um facilitador para essa configuração aí. É possível fazer manualmente, item por item, primeiro criar pool, depois fazer a networks, alterar o DHCP, mas dá muito mais trabalho. Vamos aqui pelo Setup. No Setup, primeira coisa que ele me pergunta, em que interface eu quero rodar o DHCP Server. Então eu vou escolher aqui a Bridge LAN e vou dar Next. Ele confirma para mim a faixa de IP que já está lá, Next, né, que está lá na interface Bridge. Ele me mostra o gateway, agora é o IP que está na Bridge, perguntando se ele que será o caminho para sair para a internet, né? Gateway seria isso, alguém que vai me levar para outras redes que eu não conheço, outras redes que não está dentro do meu /24, Next. E qual é a faixa de IP que eu vou entregar? Eu também já falei sobre isso, que é importantíssimo você dar um salto aqui de IPs, né? Que você não vai deixar dentro da pool de IP, de empréstimo de IP, para você colocar manualmente, talvez, num equipamento que não suporte, talvez, um DHCP, tá? E aí, Next, os DNS que ele já pegou aqui lá de IP DNS, Next, e o lease time, que é o tempo de empréstimo. Por quanto tempo você vai aguardar, né, se a estação se desconectar, quanto tempo você vai aguardar ele retornar, né, para entregar o mesmo IP para ele? Se ele demorar mais do que 10 minutos, você vai liberar aquele IP para ser emprestado para outro equipamento na rede. E aí finalizou. Então, dentro do DHCP, né, nós temos aqui, por exemplo, se o seu tiver preenchido relay, né, em algum momento você pode acontecer isso com você. Você foi lá, rodou o DHCP e observou que ele ficou assim, ó, DHCP relay, né? Tem aqui, por exemplo, o numeral 1. Quando ele está com o DHCP relay aqui, quer dizer que ele já não vai funcionar para você. E o que é o DHCP relay? Seria como se fosse uma forma de centralizar o DHCP server em um equipamento. Seria como se eu tivesse uma filial e lá nessa filial eu quero que pegue IP, né, aqui na matriz. A matriz vai entregar IP lá. Lá vai ter um DHCP relay que vai repassar essas aquisições de solicitações de IP, mas o servidor DHCP está centralizado na matriz. Quando você roda um DHCP setup sem antes ter colocado IP na interface, ele subentende que você está fazendo um servidor relay, um DHCP relay. Então, neste caso, você tem que ir lá, botar IP na interface e aqui você pode tirar ou apagar, né, as configurações e fazer do zero de novo, tá? Isso aqui eu estou mostrando porque eu já vi muitos alunos no dia a dia ali, quando está fazendo as primeiras vezes, cria o DHCP server, o computador não pega IP e ele fica ali, pô, o que está acontecendo? Aí eles vão lá, às vezes deleta tudo, faz de novo, aí funciona. E aí fica aquela impressão que era bug, né? Mas não é bug, é porque não tinha colocado IP, você tem que seguir um padrão aí de configuração para você ter sempre aí o sucesso, né? O lease time você poderia alterar depois. Exemplo, eu fiz um DHCP antigamente e o RouterOS era 3 dias, eu quero mudar esse valor. Você pode vir e mudar aqui. Léo, qual o lease time ideal? Depende da sua rede. Por exemplo, se fosse um escritório aí de contabilidade que tem ali 5, 6, 10 computadores e a Wi-Fi é o pessoal de dentro da empresa que trabalha mesmo ali. Não tem visitantes nesse DHCP server. Então, se eu colocar um lease time aqui de 5 dias, não vai mudar nada. Porque se eu separei um /24, pela quantidade de equipamentos que ele tem naquela empresa, ele não vai conseguir acabar com a faixa de IP, com os IPs disponíveis, tá?
porque o número de dispositivos que ele tem é muito menor do que eu tenho de IPs disponíveis para entregar. Meu Windows aí até falou que acabou de pegar IP lá, né? E perguntando se eu quero permitir os computadores a localizá-lo. Bom, então o Lazy Time depende. Agora, se você coloca 10 minutos, também vai funcionar, né? Só que imagina comigo o seguinte, chegou o notebook da empresa, conectou na Wi-Fi, pegou IP 10. Se ele se desconectar e só voltar na segunda-feira, pode acontecer dele pegar outro IP aí, outro número, e não mais o IP 10 que estava lá disponível para ele, um exemplo, ok? Se eu aumento esse Lazy Time, ele se desconectou na sexta, quando ele volta na segunda, ele pega o mesmo IP, sem eu precisar de fixar, tá? Aqui ele me mostra a pool, né? Então lá em DHCP, address pool é o nome da pool. Onde está essa pool? Aqui, ó, dentro de IP pool, tá? Eu tô com duas pools aqui. Por quê? Porque eu rodei o DHCP setup duas vezes nesse roteador, só que uma pool ela não está em utilização. Observe que eu estou usando a pool 1. A 0 aqui, ó, eu não estou usando. Então eu posso deletar, não tem problema nenhum, tá? Seria um problema para mim se eu deletasse uma pool em que eu estava utilizando. E observe que ele, na hora que eu deletei a pool, ele mudou o address pool para static only, ou seja, não tem IP para entregar, a não ser que eu vá lá em leases, aqui dentro de DHCP Server Leases, e cadastre o MAC address e coloque qual é o IP que é para entregar. Vou mandar desfazer aqui, e aqui coloco a pool novamente, tá? Então deixei a 192.168.40. Beleza. Bom, quando eu tenho mais de um IP na interface, eu posso definir qual é o IP de origem do servidor DHCP, tá? Mas eu não preciso alterar esse parâmetro, porque ele já vai pegar o IP de origem. O IP, eu só tenho um IP na interface bridge, então ele vai usar aquele lá, que é o 40.1, beleza? Eu tenho aí outros parâmetros, mas vamos pular aqui para poder o vídeo não ficar tão longo, né? E a gente conseguir ver algo mais que você vai usar no seu dia a dia. Vamos dar um exemplo aqui em Network. Imagina que você quer alterar qual DNS é entregue para as estações. Então aqui em Network você consegue vir e definir qual é o servidor DNS que vai entregar. Eu quero entregar o 888, é um exemplo. Eu quero entregar o 1.1.1. Além, se eu quiser entregar um servidor AD, um Active Directory, você bota o IP do servidor de AD e ele vai consultar primeiro lá o AD e depois, se o AD não resolver, ele pula para um próximo aqui. Eu também posso fornecer outras informações, como servidor WINS, NTP e assim por diante, tá? Liz, aqui é onde eu vou gerenciar os empréstimos de IP. Observa comigo aqui que ele me diz que o host é o MikroTik, que é um computador, que tem o MAC address X, pegou o IP 40254. E a letra D significa que essa entrada, essa informação, ela foi inserida dinamicamente e ela continua como dinâmica. Se o meu computador desconectar da rede, passar ali de 10 minutos, ele vai tirar essa informação da LIS. Mas, se o meu notebook é um equipamento que vai voltar com frequência para essa rede e eu quero fixar o IP, eu venho aqui com o botão direito e escolho a opção Marque Estático. Quando eu marco como estático, o que é que eu estou dizendo? Que independente de tempo, né, ainda que eu leve 30, 40, 60 dias para voltar para essa rede, eu vou pegar o mesmo IP. Independente de qual sistema operacional eu usar, ou seja, se eu formatar e botar um outro sistema, vai pegar o mesmo IP, porque está amarrado ao MAC address, tá? Então, toda vez que bater aquele MAC address, ele vai entregar esse mesmo IP, tá bom? Isso aí serviria para quê, Leon? Bom, pode ser que você quer fazer uma regra de firewall, né, para liberar ou bloquear alguma coisa para esse host em específico. Pode ser que esse computador vai ter uma impressora compartilhada na rede e você não quer que ele troque de IP com frequência, você vai usar o IP como referência e não o nome do host. Então pode ser que isso seja uma impressora, né, que foi conectada na rede via cabo de rede ali
e você quer que toda vez que essa impressora ligar, ela pegue o mesmo IP, porque as estações vão adicionar lá no Windows a impressora via IP. Então tem várias possibilidades que você queira amarrar um IP a um MAC address, beleza? Agora imagina comigo o seguinte, esse equipamento ele não vai voltar mais. Era uma impressora que queimou e, não, enfim, não vai voltar mais. Você pode vir aqui e dar um menos. Quando você deletar, não significa que eu perdi conexão. O que significa é que quando o meu computador solicitar um novo IP, ele vai falar, ei, posso continuar com o IP final 254? Aí o servidor vai, DHCP, falar que pode, porque não tem ninguém usando, e vai colocar na entrada lisa dinamicamente de novo, tá? Vai continuar isso como dinâmico. Se eu forçar aqui o Windows, né, a renovar, pode o inbox cair, né? ipconfig renew /all, acho que é /all, né? /renew. Tem tempo que eu não dou aqui comando no renew. Só o renew mesmo, não precisa nem colocar o all, não, né? Então, eu vou lá e falo para o Windows, né, ó, renove lá o IP, né, force esse empréstimo de IP. E aí ele colocou, no inbox nem caiu, e aí ele foi lá e colocou o IP de novo dinamicamente, o mesmo número, ok? Só que agora está com uma entrada dinâmica e não fixada, tá certo? Bom, pessoal, para a parte de DHCP, seria isso aqui no momento, e eu espero vê-lo aí na próxima aula.